aí, galerinha apaixonada por cinema, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, mais uma quarta-feira chegou e é claro, ela não pode terminar antes de nós nos reunirmos para falar sobre o fantástico mundo do cinema aqui no meu, no seu, no nosso Arte 7, que hoje está recebendo dois convidados para lá de especiais. A gente passou um grande tempo sem receber ninguém aqui, agora 2 semanas consecutivas recebendo convidados. Semana passada o Wagner Previtali, aluno do Cinema e Audiovisual lá da Universidade Federal de Pelotas, esteve aqui divulgando o curta que ele produziu, que foi selecionado para uma mostra competitiva do Festival de Cinema de Gramado. E hoje a Rebeca Ferreira, também aluna do curso de Cinema e Audiovisual. E um velho conhecido nosso, Matheus Armas, nosso primeiro entrevistado do AR7 lá em janeiro do ano passado, quando a gente ainda estava começando. Sejam bem-vindos os dois. Obrigada. E eles estão aqui para divulgar um projeto que eles estão fazendo, é o projeto de TCC da Rebeca, e o Matheus está ajudando na produção, que é o curta Alcateia. Isso. Né, Rebeca? Rebeca, Isso. então, como está na produção, conta um pouco melhor para a gente sobre como funciona o curta. Tá. O Alcateia, ele é um filme que busca, por meio de uma alegoria, por meio de uma historinha fantasiosa, trazer uma reflexão sobre a nossa vivência social, né? O filme, ele traz a história da cidade de Aldeão, onde alguns saques, alguns roubos acontecem à noite, cometido por crianças e adolescentes. E isso gera uma revolta de uma parte da população de Aldeão e eles entram em um conflito. Não conto o resto do filme, claro, mas esse conflito todo é para nos servir de reflexão sobre a nossa própria vivência, o nosso dia a dia. E quem mais está junto contigo nesse projeto? Tá. O Fernando Marreira é o diretor, Lua Salsi também na produção, João também na produção, tem muito nome. Hamilton Bittencourt na produção, na fotografia, perdão, e a Júlia Leite na fotografia, Alicia Nunes na arte e o Arthur Feltraco na montagem. Aí nós temos vários assistentes, esse é o pessoal que está fazendo o TCC também, e daí nós temos vários assistentes como Armas e N outros. E aí essa história surgiu quando dentro do curso, assim? Porque vocês vêm ao longo da graduação, vocês vêm trabalhando roteiro e direção e todos esses. Uhum. A ideia surgiu quando? A ideia surgiu, acho que no 3º ou 4º semestre. Primeiro surgiu como um roteiro de série, era uma proposta de série. Daí com o Richard e a Alicia. O Richard acabou saindo da faculdade, a Alicia continua ali na arte. Bom, foi se desenvolvendo, a gente viu que era um projeto interessante para que a gente deixasse para o TCC, pela grandiosidade dele, pela dificuldade dele também, e acabamos modificando um pouquinho ali do roteiro, trazendo uma ou outra coisa nova, saíram novas versões e estamos aí agora, depois de 2 anos. E a gente sabe, né, que dentro dos cursos de bacharel tem o TCC, a parte escrita. E vocês no cinema, vocês têm a parte escrita e a Sim. parte prática. E vocês então podem se juntar, todo mundo, porque geralmente o trabalho final do curso, cada um faz o seu. Como é que funciona? Explica um pouquinho melhor pra gente. Dentro do curso, nós temos o TCC teórico individual, e daí o prático, que é esse grupo que pode mesclar. Claro, nós que já estamos nos formando, chamar pessoal de outros semestres, ou também chamar gente de outro curso. No Alcateia mesmo, a gente está trabalhando com gente do design também, tem um pessoal da letras também, então é uma coisa bem diversa. Porque é um todo, roteiro, iluminação, sim. Maquiagem, figurino, tudo isso. E tu, Matheus? Como é que surgiu o projeto Alcateia para ti? Eu acompanho o trabalho do Fernando desde o projeto Olhos de Borboleta, que ele gravava, que foi um projeto que eu me apaixonei muito, assim, eu falei, nossa, eu gostaria de trabalhar contigo, de conhecer teu trabalho melhor, e eu tive essa oportunidade, felizmente. E aí, por eu já ter um contato prévio com o teatro e ter uma facilidade em contato com pessoas e nessa
um jeito de lidar com o pessoal. Ele me colocou na função de produção de elenco, de lidar com os atores, porque nem todas as cenas vão ter todos os atores, então vai ter... Sempre tem cenas que tem muitos atores esperando, então muitas vezes a gente esquece desse cuidado também com essas pessoas, então essa é a minha função no filme, de preparar todo o elenco, de explicar, de manter eles bem informados, a parte do que está acontecendo, e seguros também sobre o que eles estão fazendo, sobre a história, e eu acho que vai ser bem legal, assim. E como tu ainda tá no curso, ainda tem um tempinho até chegar ao fim, essa experiência vai ser válida, porque mais ou menos tu já vai enxergando e até criando ideias para o teu próprio projeto, né? Todos os trabalhos que eu me envolvi fora do curso ou de outros alunos serviram muito, assim, talvez mais do que horas e horas de aula, assim, estar lá, gravar, ver os problemas que acontecem na hora, o que a gente tem, o que a gente pode fazer com o que a gente tem, isso muda muito a tua percepção do que tu tá fazendo, do que tu pode fazer, ou até enxergar trabalhos futuros. A teoria assim. ela é necessária, mas a prática ensina um pouco exatamente. Mais do que só nos livros. E ele está em pré-produção ainda, né, Rebeca? Isso. O que vocês já têm pronto e o que ainda falta? Certo. Bom, nós temos o contato com a Prefeitura de Pedro Osório, a Secretaria da Cultura de lá, que vai nos dar um grande apoio para fazer o filme, sendo que algumas cenas se passam lá, né? Ele não vai ser totalmente gravado em Pelotas. E nosso elenco já está confirmado, com certeza. A gente conta com pessoas maravilhosas. A Andréa Terra, que é uma agitadora cultural daqui, e a Marcela Bueno também, que cuidam do Sofá na Rua, estão com a gente, serão nossas atrizes. Mas agora o que nós estamos nos focando é na captação de recurso lá pelo site do Catarse, né, esse financiamento coletivo, que é para viabilizar de fato algumas coisas do filme. Aluguel de câmera, de lente, comprar lâmpadas, todas essas coisas. A UFPEL, ela ajuda vocês, mas até um certo ponto, né? Sim, sim. Ela ajuda, ela dispõe de alguns equipamentos, nós temos contato ali com, claro, os nossos professores o tempo todo, eles às vezes até emprestam coisas deles e tal, mas o Alcateia em si, ele acaba sendo um filme mais complicado em termos financeiros, né? Como ele é um filme que se passa majoritariamente à noite, nós temos a necessidade de uma câmera específica, de lentes específicas, sim. E também tem toda a questão do transporte até Pedro Osório, muitos figurantes, então também tem que ter um preparo para cuidar desses figurantes. Sim. Então tem um certo custo. E como a Rebeca falou, eles estão num financiamento coletivo no site Catarse, que para quem não sabe, é um site que funciona desde 2011. Ele é um empreendedorismo social que ele colabora na arrecadação de financiamento para as produções. Elas podem ser grandiosas, elas podem ser pequenas, elas podem ser projetos que estão engavetados ou projetos ainda em pré-produção. E vocês precisam arrecadar R$ 7.500, certo? É isso. A nossa média do valor é ali nos 7.500. Isso cobriria tanto a parte de produção, né, da gravação do filme mesmo, e gerenciar atores, isso incluso transporte, alimentação, quanto também da pós. Uma ou outra coisa ali que a gente tem que gastar na pós, em estúdio e etc. E daí, com o Catarse, claro, quem contribui, a gente também tem uma parte em troca, né, que são os agradecimentos, os créditos ali no filme, na nossa página no Facebook também, e alguns brindezinhos físicos, que são pôsteres, chaveiros, copos, tudo com a estética do filme. E desde quando ele tá rolando a arrecadação? Ele tá há um mês no ar. Um mês? Uhum. E ele vai até quando? Ele vai até o meio para o final de setembro, ali pelo dia 25 de setembro, mais ou menos. E isso foi uma coisa que a gente aprende também olhando os outros. Outros veteranos nossos fizeram seus projetos através do Catarse e deu muito certo. Sim. E a gente resolveu apostar também. Isso é muito interessante. O Vinícius Silva, que fez o Deus, maravilhoso. Esteve aqui no Art7, ele também conseguiu financiamento através do Catarse.
E vocês, até agora, arrecadaram 21% do valor, R$ 1.586, e parece que tem até 15 dias, mais ou menos, para arrecadar. Então, gente, se vocês puderem ajudar o pessoal, os valores podem ser de 10 a R$ 1.000 e pode ser pago em boleto, em vários tipos. Várias opções. E vocês têm meio que um slogan, posso dizer assim, os lobos estão à solta. Sim. Que quem já andou mais ou menos ali pela zona do Porto e do centro já deve ter visto algum desses cartazes. Os lobos, Alcateia, que é o coletivo de lobos. Os lobos são os grupos marginalizados, então, do grupo. E podemos dizer que essa abordagem social tem um pouco a ver com o que vem acontecendo em Pelotas, no caso da expansão da violência? Sim. E é interessante ver como muitas vezes há uma revolta e as pessoas não param para entender o que vem por trás disso, por que essas coisas acontecem. É só, tá acontecendo, isso não devia acontecer. Não, mas isso acontece por um motivo. Eu acho que o cinema tem esse poder de comunicação e de talvez, quando tu enxerga alguma coisa ali na tela com uma combinação de luz, imagem, som e edição, aquilo fica mais mágico e torna talvez mais interessante o outro lado, e talvez através desse exercício o cinema consiga te fazer enxergar de uma nova perspectiva. Então é o que a gente está tentando um pouco fazer também, de despertar essa reflexão de por que isso está acontecendo. Sim. E na história, por que essas coisas estão acontecendo? Aí tu descobre assistindo o filme. Assistida no filme. Mas a nossa ideia é realmente fazer essa reflexão sobre quem é o lobo no final, né? Ali está ocorrendo uma violência, tem um quê social ali. Então, quem que é o lobo? Quem que é essa Alcateia? E aí, destaca pra nós, assim, os personagens principais dessa história, pra gente já ficar com aquela vontadezinha. Bom, do lado da Alcateia, nós temos a Judite, que é uma mulher poderosíssima, assim, ela tem uma presença muito poderosa, que é interpretada pela Andrea Terra. Nós temos a Marcela Bueno interpretando a Fernanda, que é uma pessoa também da alta sociedade, dela já faz parte do núcleo de aldeão. E o ator do Hugo, que é o Ronaldo, isso. Eu não lembro sobre o sobrenome dele. E o Hugo também, ele é uma pessoa muito poderosa na cidade. Ele também vai contra a Alcateia e tem um jogo de interesses ali entre esses dois personagens, junto também da personagem da Joana, que é da Sayô. E tem todo esse jogo de política e dinheiro ali por trás. E quais cenários daqui de Pelotas e quais os cenários de Arroio Grande que vocês vão utilizar? De Pedro Osório, perdão. Confundo, perdão. Que vocês vão utilizar? Aqui em Pelotas é principalmente fachadas de casas, né? E ruas, principalmente. Em Pedro Osório também, principalmente ruas, e ali a linha férrea, né? A linha férrea no filme ela é bastante importante. Ela é um grande cenário. Ela é quase que um personagem mesmo dentro do filme. E é bacana que a gente está fazendo isso em Pedro Osório, que também a linha férrea de lá também é muito importante para eles, assim, né? Por que dessa escolha de Pedro Osório? Qual é a ligação da história? Eu e o Marreira tivemos uma experiência a gente trabalhou no filme Pedro Sob a Cama, fomos 2 assistentes, e a gente ficou 24 dias lá gravando com uma produtora que veio, e foi uma experiência muito interessante. E o mais interessante foi de como a cidade acolheu o projeto, e eles estavam totalmente em sintonia com o projeto, todo mundo colaborou. Até, por exemplo, teve um evento que eu estava lá na produção, então me mandaram fechar as ruas. E eu pensei, vou parar na frente dos carros e vou pedir para de andar, porque tá atrapalhando o som. Eu pensei, vão passar o carro por cima de mim. Mas não, eu cheguei lá, pedi, e as pessoas simplesmente desligavam seus carros. E isso foi, entre outras coisas, eram coisas chocantes, assim, de ver como uma cidade acolheu tanto um filme, um projeto cultural que é
tão difícil, né, da gente ver, a gente sai, pede patrocínio, pede apoio, e o pessoal nunca estende a mão, mas Pedro Osório, a cidade inteira parece que colaborou, então a gente pensou, eles fizeram tanto isso com esse filme que a gente trabalhou, então foi uma motivação também. E o nosso teaser, que como a gente ainda não tem nada filmado ainda, está tudo em fase de pré-produção, de ensaio de atores, o nosso teaser ele mostra um pouco das locações que vão ser gravadas no filme. E através do teaser, apesar de não mostrar os atores, não mostrar nada do filme ainda, porque ainda não existe, ele mostra essa atmosfera do filme, de onde se passa, talvez, eu acho que o nosso teaser dá uma ideia do clima. E já tem mais ou menos a ideia assim, de quanto tempo ele vai ter? É de 20 a 25 minutos, que é o que entra ali na faixa de curta-metragem mesmo. Né? Isso tanto pelas normas do nosso TCC, quanto também para que a gente entre em festivais de curta-metragem. E já tem uma rotina, claro, logicamente, estipulada, né? Depois que vocês arrecadarem os fundos, vocês já vão partir direto para a gravação? Tem o tempo de receber o dinheiro mesmo do Catarse, né? E daí vamos gravar. Provavelmente uma semana e meia aqui e mais uma semana lá em Pedro Osório. E ele tem que ficar pronto quando, assim, mais ou menos? Olha, não é nem que ele tem que ficar, mas a gente imagina que ele fique pronto em dezembro. Mas pelo calendário acadêmico se estende um pouquinho ainda. Tá? Mas provavelmente dezembro aquela tá finalização, prontinho. Tudo bonitinho. Aquele segundo e terceiro olhar que a gente tem que ter no filme depois. Para dar aquela filtrada. E essas parcerias que vocês buscaram para o elenco, todos são atores? A maioria. Tem alguns ali que não são. Na verdade, tem alguns que estão iniciando ainda, então... Mas pela experiência. Sim, mas é muito importante, enquanto produtor de elenco, tu deixar os atores 100% com certeza do que eles estão fazendo, do porquê que eles estão fazendo, de como é o projeto. Isso é fundamental, assim, se reflete direto na câmera, nas ações deles. Porque quando um ator está inseguro, isso é óbvio, assim, e a gente percebe. E é um trabalho, assim, bem delicado, tu pegar o roteiro e ver quem vai se encaixar em cada personagem, né? Como é que foi esse processo? Isso a gente parte muito da imaginação do diretor também. Porque como o projeto existe na cabeça dele, o que ele faz na maior parte do tempo é tentar explicar isso pra gente, né? E então o Fernando Marreira selecionou os atores e eu fui entrando em contato, vendo se eles podiam, como ia funcionar, tentando explicar o projeto, e é isso aí. E quantos atores? Meu Deus, são uns 10, eu acho. São. É um elenco já bastante É um elenco grande. Para administrar. Sim. Então, gente, aí logo que começarem as gravações, como o Matheus já deixou registrado, também fica o convite, a gente pode ir no set de gravação, acompanhar o processo. Seria interessante. Como é esse outro lado das câmeras? É que a gente vê o filme pronto e nem imagina. Nem imagina. 15 minutinhos ali, vê que é tudo uma maravilha e na verdade tem muito trabalho por trás. Então, aproveitem e façam a divulgação de vocês. Tá bem. Nesses últimos dias que ainda tem para o pessoal doar lá no Catarse. Rebeca? Tá. Nossa campanha é no catarse.me/alcateia e vocês podem ver mais informações do filme também no blog do Catarse, que está ali na mesma página, e pela nossa página no Facebook, que é facebook.com/alcateiafilme. Matheus? Pode dar uma ajudinha na divulgação? Sei que eu posso dizer para contribuir. Ajudem, gente. Ajudem, gente. É muito importante. Sim, tirar esse projeto, ajudar
e sucesso quando ele estiver pronto, vários festivais, e aí tragam ele aqui, porque aí a gente pode Com certeza. exibir. Muito obrigado pela presença de vocês, os dois. Muito obrigada. Obrigada. E a gente vai passar então o teaser para deixar aquela aguinha na boca para ver como é que vai ser a Alcateia. E quarta que vem eu encontro vocês aqui nesses mesmos canais 20 da Blue e 23 da NET, ou simultaneamente pelo site www.conecta.tv.br. Mais um Arte 7. Até lá. Beijo. Tchau.